Pois bem, mais uma vez, retornando aqui para fazer uma explicação sobre as configurações aqui de instalação, de ligação desse kit amplificador 2.0, do amplificador digital estéreo, né, 2 canais, em conjunto com o player reprodutor de USB e FM modelo tradicional. Então, estamos aqui com a placa amplificadora de 2 canais de saída. Essa placa ela funciona somente na configurações de 2 canais, potência máxima 120 watts por canal em 4 ohms, com a fonte ideal. Não pode ser somada a potência, ou seja, não pode ser ligada em bridge. Então vamos para como funciona a alimentação da placa amplificadora. Entrada de fonte de alimentação. É importante informar que você tem que ter muito cuidado para não ligar errado, por exemplo, ligar fonte de alimentação na saída de alto-falantes, que desta forma você vai estar queimando a placa. Aqui então fica a entrada para a fonte de alimentação, positivo e negativo. Você pode observar do lado de dentro, existem as marcações VCC e GND, positivo e negativo. O GND é o negativo. Explicando a questão desses borne, você tem que soltar ele, ou seja, desparafusar aqui. Se ele tiver para cima, essa chapinha ela tem que descer para baixo para você colocar o fio por cima dela. O fio deve ir por cima, não por baixo. Se ele ir por baixo, você não vai conseguir apertar. Então você tem que colocar o fio por cima da chapinha. Caso ela esteja para cima, você tem que desparafusar aqui em cima primeiro, né? Para ela descer para baixo a chapinha, para você colocar o fio por cima dela, senão não vai ter aperto. Colocou por cima, aí você vai ter o aperto, né? Você vai ter o aperto aqui dos fios da sua fonte, né? Que você vai colocar, aí você vai ter o aperto positivo e negativo aqui para fora, né? Positivo e negativo. Essa fonte pode ser de entre 12 e 24 volts. A corrente dela, mínimo 5 amperes, aí pode ser dependendo do seu projeto, né? Mas então, a questão de alimentação entre 12 e 24 volts vai depender dos alto-falantes que você quer usar. Se você quiser usar fonte de 12 volts, você vai poder usar alto-falantes de no máximo 75 watts RMS, mais ou menos, em 4 ohms. Se você pretender usar alto-falantes de até 120 watts RMS, obrigatoriamente você deve escolher uma fonte de 24 volts, 5 amperes, para estar alimentando essa placa. Então, vamos para então a configuração de entrada de sinal da placa. Aqui nós temos um cabinho que acompanha, cabinho com o conector 3 pinos aqui. Você vai plugar então na entrada da placa, na entrada de sinal, né? Aqui você tem o negativo, o GND saindo ao meio, saindo da placa, entrando, melhor dizendo, que vem dar aqui na malha, né? Possui o vermelho e o branco aqui, e a malha que não tem cor, que está aqui enrolada ao meio, esse é o negativo. Agora vamos para aqui o player decodificador USB FM com entrada auxiliar aqui. Pode plugar um dispositivo externo como celular, notebook, etc. A saída de áudio do decodificador fica aqui, né? Nós temos o conector aqui, você vai plugar aqui, aí você vai ter os 3 fios aqui. Observando então, você vai ter saindo do decodificador o fio preto do meio, que é o negativo, né? E os canais aos lados. Então esse preto aqui, que é o GND, ele vai ser emendável, você vai ter que fazer a emenda.
né, nesse do meio que saiu aqui e vai estar vindo aqui para a malha, né? A malha desse cabinho aqui é o GND, vai se conectar ao fio que sai do meio aqui do decodificador, que é o GND, que é o preto. Então ficando o fio do meio que sai, que entra no amplificador, o fio do meio que sai do decodificador da saída de áudio, saída out aqui. Os pretos, então, o preto do decodificador GND vai ser emendado na malha desse outro cabo e os canais decorrentes aos lados aí. Você pode emendar os canais aqui. Então esse cabo vai ficar emendado, né? Você vai soldar ele, vai soldar e após soldar, né, o cabo um no outro, aí você vai isolar, por exemplo, dessa forma, né? Você vai emendar ele aí, o preto ao meio e os outros canais aos lados, e vai isolar eles independente um de outro para não ter contato um fio ao outro, e depois de tudo isolado, independente, aí você vai criar um outro, fazer um reforço aí para ficar fortezinho o seu cabo, para não mexer, não estar danificando, quebrando, né? Então você vai ter aqui você vai ter cerca de 25 centímetros aqui do amplificador até o decodificador, para você poder posicionar distante do amplificador o player. A alimentação do player, então, acompanha o conectorzinho aqui. Você vai conectar ele aqui, conectar ele, né? Positivo e negativo. O vermelho é o positivo. Você vai alimentar com uma fonte entre 5 e 12 volts. Esse modelo aqui é o player tradicional, não possui Bluetooth, possui reprodutor de pendrive, né, o FM, porém não possui o reprodutor de Bluetooth. Você pode conectar ele através do celular usando um cabo P2 ou notebook. Aí de 5 a 12 volts ele já funciona. Pode usar, o recomendado é você usar uma fonte independente para o player. Pode ser uma fonte simples, né? Não necessita de grande corrente. Uma fonte de 400, 500 mA ou mais, né? Conforme você tiver. Mas não necessita de uma fonte muito potente. Aí você já está alimentando ele. É recomendado você usar uma fonte independente para não estar tendo nenhuma interferência no som. Aí você liga o amplificador numa fonte robusta para ter potência, e o decodificador numa fonte mais pequena, somente aí com a tensão recomendada para ela, independente, para você não ter nenhuma interferência no seu áudio. Aqui também, ó, o fiozinho que acompanha aqui, ó, fiozinho fininho para você fazer a soldagem aqui para ter o sinal de FM. Então, aqui no cantinho da placa, você dá um pingo de solda aqui nesse pontinho no fio. Deu um pontinho de solda aqui, já está conectado esse fiozinho daí, né? E aí, como esse fiozinho é pequeno, você emenda um fio maior nele, fiozinho fino que você tiver, e leva para fora do seu gabinete, da sua caixa, do seu projeto, para você ter um sinal de FM razoável aí. Então eu já ensinei aqui a questão de alimentação, a questão da saída do player, de sinal que sai aqui. Você emenda nesse cabo para mandar para a entrada do amplificador, né? O amplificador ele já vai aqui com ganho no máximo, né? Esse aqui não é um potenciômetro, isso aqui é um trim pot, né? Não é para estar aumentando e diminuindo o volume toda hora. Isso aqui é para ficar fixo, né? Só regulado aqui conforme o projeto. Mas ele já está no máximo pronto para esse uso. Então, já vai no máximo, né? Pronto. Ele é sensível, você não pode, se você forçar demais aqui, quando ele já está no máximo, você vai estragar ele. Então, ele já está no máximo aqui. Então, aqui a entrada de áudio, aqui a entrada de alimentação, as saídas para os alto-falantes. Aqui possui a marcação positivo e negativo, né?
as duas saídas. A impedância mínima do amplificador é 4 ohms. Se você for ligar vários alto-falantes pequeninhos, aí você tem que entender de impedância ou perguntar, né, para fazer o casamento exato de impedância, para não estar queimando o amplificador e ficar da forma correta aí após estar ligando esses alto-falantes em conjunto. Aí estas fontes, então, você vai alimentar o amplificador lá no seu projeto, você vai ligar elas em paralelo na entrada que vem da rede elétrica, né? Só vai ficar independente após a saída dessas fontes. Então, a explicação básica é essa. Precisando de algum esclarecimento, você pode chamar aí no WhatsApp que você vai receber na mensagem da compra, e estarei aí tirando a sua dúvida em específico para você. Aí o controle remoto que acompanha é básico aí, né? As funções são simples de você mudar. Qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigado.